Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com muita emoção que vou iniciar a minha mensagem
de hoje, dia 4 de agosto de 2023. Emoção porque sou muito sensível, cada vez tocado quando estou a ouvir esse hino que Papa Sescul fez cantar, o último. Porque esse hino traça a nossa vida do princípio do mundo até hoje. Todo sofrimento que o homem preto, a raça negra, está a passar até hoje. Esse hino me atristece muito, porque eu entendo aquilo que está ser dito nessa mensagem. É verdade, essa semana foi muito rica para mim. Muitas emoções, muitas maravilhas daquilo que Deus pode fazer para nós. É por isso vou agradecer e felicitar a juventude que levou o programa de hoje, dia 4, aqui no Sekele. Porque depois do programa que a FAQ fez, a FAQ devia sair hoje de manhã, talvez íamos ter muitas dificuldades, tinha muita jovem aqui para ir depois em casa, depois de rezar. Hoje saímos do programa, entramos diretamente no culto. Quero felicitar também pela organização. Quero agradecer e felicitar também Faki. Vou agradecer Papa Zoro, alguns responsáveis do Corequi que me ajudaram para organizar esse programa. Vou agradecer à juventude pela toda a alimentação espiritual que eles nos serviram aqui todo ao longo desse programa. Eu vi a pregação do Mano Bem-vindo, terça-feira, o dia que nós iniciamos esse programa. Ontem vi a pregação do Mano Kiese. Hoje vi a pregação do Mano Elias. Estou a dizer Mano, porque eles estão cada vez a me provar que são mais velhos espiritual. Esses valores estão no cada grupo, coro e movimento, porque infelizmente quarta-feira faltei a pregação
é o que pedi, que seja um jovem do Faqui, Papa Bento. Infelizmente, eu estava a pensar que a pregação ia ser depois da oração de 22 horas. Meteram antes. Quando penso no teatro que nós todos vimos aqui, na peça do teatro, no tudo que aconteceu em 1951, nessa data, eu penso que nós todos vamos sair aqui com a pregação do nosso filho. Ainda eu próprio carreguei as minhas baterias. É por isso meu desejo é que nessa igreja não tinha mais os cegos espirituais, sobretudo a nível da juventude. Nós tínhamos um professor maravilhoso, eficiente, porque nosso professor era o próprio Deus. É por isso, graça nos seus ensinamentos, que posso falar 4 horas do tempo sem tocar um capítulo bíblico. Não que a Bíblia não tem importância, como algumas pessoas costumam dizer ou estão a tentar dizer nesse momento, é um erro de pensar assim. A Bíblia é nosso livro de referência. Aí vamos ver a vida muito difícil que vivia os servos de Deus. As primeiras pessoas que serviram Deus nessa época, nesse tempo, meus pais e minhas mães. Vou dizer uma pequena coisa, transmitir aquilo que estou a sentir nesse momento, aquilo que estou a pensar. Vai ser difícil, mas vou tentar. Porque a coisa mais difícil é transmitir. A vida espiritual é uma vida que podemos considerar muito difícil. Mas, num certo nível, vamos dar conta que não é também. Tem muita gente simples que nós podemos considerar não são inteligentes. Mas quem acredita só que de toda a sua confiança em Deus, às vezes são pessoas muito difíceis a destabilizar. Em outro lado, nós que pensamos que somos inteligentes, que entendemos as coisas,
que podemos nos enganar. A nossa dificuldade, meus pais e minhas mães, Papá fala disso várias vezes, mas hoje é dia da juventude. É a nossa base que está a constituir a nossa mais grande dificuldade para entender Deus. Isso parece nada, mas a minha alegria, a elevação espiritual, é mesmo uma realidade nesse momento na nossa igreja. Uma das minhas filhas, dos fiscais, é uma das responsáveis dos fiscais, me mandou uma mensagem que despertou, chamou-me muita atenção. Ela me disse nessa mensagem, antes de ontem eu penso, me desejou bom aniversário. Era terça, eu li isso ontem, porque tenho muitas mensagens, estou a ler pouco a pouco. Nessa mensagem, ele me desejou feliz aniversário e, no fim, estava a agradecer ao papá. Papá, muito obrigado. Nós, nos movimentos dos fiscais, no nosso grupo, organizamos um programa espiritual onde estamos a dar pregação a nossos membros. Mas o papá, muito obrigado pelo trabalho que o papá fez, porque todos que estão a pregar, cada uma das pessoas que estão a pregar, cada vez pega numa mensagem do papá. Meus pais, minhas mães, para nós aqui, isso pode parecer nada, mas para mim, salvar um jovem hoje, meus pais, minhas mães, eu penso para mim é a coisa mais difícil que seja. A juventude de hoje, salvar um jovem, é uma juventude de reticência. Não sei se é a palavra justa. Porque aí vou voltar na base. Eles têm muitas fontes de compreensão. Quero dizer, muitas bases. Aonde estou a chorar, eu queria muito ser como nossos pais, nossos avós, que não estudaram, que não conhecia a internet, que até hoje não conheço. Se basearam unicamente na palavra de Deus, nas mensagens dos papais. Mas agora, quando estou a ver Faki, segui a mensagem de Faki, uma mensagem simples que Papa Feroce deu. Faki aceitar, vir passar 3 dias nas orações.
conversei com muitos músicos. Muitos me falaram pessoalmente as coisas que eu ouvi e na realidade daquilo que estamos a viver é verdade. A juventude, somos o pecador, é verdade. Nós que estamos a sujar mesmo o templo de Deus, que é em primeiro lugar nossa alma, nosso corpo. Mas me abri uma pequena janela de esperança para dizer a salvação é possível. Muitos não vão entender aquilo que o papai está a dizer, mas é o princípio da sabedoria. Porque descobrir uma coisa que é fundamental na salvação de uma pessoa é o temor de Deus. Estava a pensar que na FAC não tem temor de Deus. Quando vi isso, agradeci muito, meu Deus. Eu desço o programa brutalmente. Conversamos sexta-feira, sábado era dia 29. Entramos na igreja, domingo eu anunciei o programa de terça-feira. Estava a pensar, Faqui, um programa assim, de repente, mas subiram aqui mais de 200 pessoas a vir rezar. Para um grupo só. É sobretudo um grupo como o Faqui. Meus pais, minhas mães, é um motivo mesmo de esperança para mim. Muitos grupos também têm o mesmo problema que o Faqui. Vamos tirar esses grupos que costumaram fazer programa da oração, que são em contato permanente. Vamos tentar fazer isso para que todos os nossos filhos vivem muito, muito próximo de Deus. Papai estava a falar da base. O Papa Malungu, que está aqui no meu lado, é representante provincial de Luanda. Que seja no caráter dele, no comportamento dele, na maneira dele de fazer. Vamos ver que é um homem muito, muito ponderado, é calmo. Vou ver outros mais velhos aqui. Hoje sou jovem. Papa Gomes é muito jovem. O Papa Gomes é menor que Papa Malungu, hein? Tá. Então, Papa Malungu tem uma base da crença que nós, a juventude, infelizmente, estamos a perturbar. Papa Malungu, vou falar muito, é melhor de sentar, acompanhar a pregação.
Não sei porquê, Papa José foi inspirado a direção da juventude que escreveu essa mensagem. Esse dia estou a pensar muito, toda semana, nas resoluções, naquilo que ia acontecer em 2002. Me referi no hino que Papão Fumalongo nos deixou. Conso que nunca kubuna kizuba kiandi. Eu fiquei um bocado mais maduro espiritualmente a causa das resoluções. É uma coisa negativa, mas, portanto, isso me ajudou a crescer mais. Esse sofrimento meu, que Papa José fez a referência aqui, é isso que me ajudou a crescer espiritualmente. É por isso vamos olhar um bocado nessa direção para entender como é Deus age. Em 2002, quando as resoluções começaram, nós aqui nos atingiram muito mais em 2003, que começou em janeiro, até a minha saída em novembro do mesmo ano. Nunca chorei assim na minha vida. Nunca derramei tanta lágrima. Se podemos juntar isso, podemos encher muita recipiente. Mas hoje, vi essas resoluções como uma ajuda para mim, na minha vida espiritual. Talvez, até agora eu seria uma criança espiritual. Seria só filho do Papa. Hoje, graças nessas resoluções, eu entendi as minhas responsabilidades espirituais. Portanto, muita gente sofreram, estão a continuar a sofrer, e muita gente vão sofrer ainda mais a causa disso. Eu disse uma coisa, porque nós todos, eu com nossos irmãos, que somos no Mocotó, nos meteram fora da igreja. Declaração. Somos todos fora da igreja, nós somos mais quimbanguistas. Sinceramente, meus pais e minhas mães, não sei porque tenho isso seguro. Ou esse asseguramento. Porque logo eu reagi
Para sair de uma igreja, tem que aparecer nessa igreja. Reagi assim, de repente. Eu nunca fui membro dessa igreja. Essa igreja foi fundada em outubro, penso dia 22 de outubro de 2002. Eu sou quimbanguista da igreja quimbanguista que foi fundada pelo Papa Simão Quimbango, dia 6 de abril de 1921. Lude que aquilo meus pais, minhas mães, meus filhos, minhas filhas, nunca olhei nessa direção. Sinceramente, estou a dizer a verdade. Quero dizer, aquilo que essa igreja está a fazer não me toca. Não é a minha igreja. Aquela confiança que eu tenho, é por isso que esse hino que a gente aqui cantou, que pedi a todos o grupo de aprender esse hino. Felizmente, a prova aí para ser escola que desse hino é dirigente, no coro dirigente. Quero dizer, a orientação do papá foi bem entendida. Coro que canta esse hino. Esse hino lhe cantaram num concerto, estavam a preparar festa do GTQ, no mesmo tempo, os 30 anos do pedido de perdão da Adão e Eva. Esse hino caiu bem, porque é esse hino que eu escolhi para concluir todo o trabalho que nós fizemos na preparação desse evento. Nunca me senti membro dessa igreja. Nunca fui membro dessa igreja. Eu fico muito admirado que a gente me manda as imagens daquilo que está a passar aí. A gente se interessa muito aquilo que está a passar aí. Senão as imagens que a gente me... papai, é melhor ouvir, é bom de ouvir. É verdade, me serviu. Você está, Deus é muito, muito mal. Deus, quando quer ser mau, é muito mau. Porque eu já falei. A pior das punições que Deus dá numa pessoa, Ele apagar a inteligência. Ele apagar a visão. Já vou contar várias vezes essa história, mas é importante. É a repetição que vai fazer que mesmo esse mais jovem entenda a mensagem do papá. Papá Fumalongo estava numa viagem. Deve ser na Dolisie ou no Caí. Era no Congo Brazzaville. São províncias que são próximo de Ponta Negra. Papá Fumalongo estava lá de viagem. Como é de hábito, quando os papás estavam a viajar, é o caso conosco também, vai haver muita gente preocupada de apresentar os problemas que ele tem, as doenças, sofrimento. Então, muita gente estava a sentar, às vezes o papá não ouve, trata só, está a passar, está a tratar, está a passar.
Mas eu tinha lá. Aí também deve ser uma mamã, porque eu não estava. É o protocolo que ficou mesmo, que estava atrás de papá que me contou essa história. Ele acompanhando o papá, tem água benta na mão, acompanhar o papá está a tratar, está a passar. Mas ele dê conta que o papá está sempre a passar essa pessoa. Não lhe toca, não lhe fala. Um grupo sai, aquela mamã ou aquele papá está sempre aí. Papá vai passar os outros. Quando vai chegar no lugar dele, papá passa. Nem lhe dê nem atenção. Nem lhe dê confiança, passa, volta, passa. Quando o papá acabou de fazer esse trabalho, entrou em casa, uma pessoa que era muito próximo de nós, seguiu papá dentro da casa. Foi-se ajoelhar. Papá, desculpa, mas eu vivi lá uma cena que essa mamã que tinha tipo um bocado de perturbação mentais, um bocado. Papá está a tratar de todos. Mas papá está a saltar essa mamã, está a passar, não está a ligar. Eu fiquei muito triste. Por que não salva essa pessoa? Papá lhe olhou e disse, mas você é muito observador. Papá lhe respondeu assim, essa pessoa fez uma coisa. Essa coisa de íria, uma tal íria a Deus, que para ele posso fazer tudo, não há mais salvação. Esse papá ficou triste, porque essa palavra saiu na boca de Deus. Ele disse, papá, qual é essa história? Você é Deus, papá. E você não disse sempre, quando uma pessoa pede perdão pelo pecado que ele fez, todo você vai perdoar. Por que, papai, essa mamã não pode ser perdoado? Mesmo se ele pede perdão, papai não vai lhe perdoar. Para mim ir lá dizer nessa mamã para vir pedir perdão. Porque o papai estava bem. Papai disse, meu filho, estou a ver a tua tristeza. Mas infelizmente para essa pessoa, essa coisa que Deus coloca em nós, para se lembrar que Deus existe para vir pedir perdão, essa pessoa já lhe tiraram essa coisa. Na mama wana eloko yesenga kabolimbisi basi balongola. Esse papá começou a chorar. Isso justifica a minha emoção no trabalho que Faki fez aqui. De notar que tem lá as pessoas que eu não imagino que ele pode, mas que tem temor de Deus. Porque eu vi, quando uma pessoa fica um dia sem comer, ou mesmo um tempinho, onde está a entrar num estado segundo, são esse tipo das pessoas que podem ver Deus.
Será que esse tipo das pessoas tem muito? Tem também aqui, aonde nós, a juventude, somos, aqui no Sequele. Tem também esse tipo das pessoas. Já dei essa pergunta no Golfo. Quem aqui pode saber a coisa que ele fez, o que ele falou só? Que provocou uma grande ira a Deus. Que essa pessoa não vai ser salva. Quem sabe? Está vendo? Meus pais, minhas mães, eu, no meu andamento, na minha viagem espiritual aqui na Terra, eu tenho meus testes. Eu tenho os pontos onde eu me refiro. Tem muitos, mas vou dar só um pequeno exemplo. Cada vez que vamos avançar, eu dou pergunta. Se Papá Simão ou Papá Zaco venham aqui, vamos lhe receber. Só isso. Quando vos gritar, oh sim, papá, que ele venha, é a minha vitória. São um. Nós em francês chamamos isso repère. Não sei em português, se Papá Gomes pode me ajudar. Repère. Marcos, é isso. Para saber quintal do Papa começa onde acaba, onde tem que Marcos. Isso são meus marcos no meu caminhamento, na minha viagem espiritual nesse mundo duro. Porque quando eu falei que ando a pensar toda essa semana, naquilo que se passa no lado das resoluções, porque nós todos, muita gente ainda continuamos a olhar no outro lado? Que até muita gente também pode dizer, um dia vamos voltar. Posso ouvir isso na pregação, um pastor a dizer, um dia vamos voltar só. Um dia vamos voltar. Meus pais e minhas mães, é grave. Uma pessoa assim, quer dizer, ele próprio está consciente que ele saiu. Está a ver? Então, na que vista ele está a ver a igreja? Igreja é o quê? Portanto, nas mensagens do papel, derrama muitas mensagens. Igreja não é um lugar de culto. Não. Igreja nunca foi um lugar de culto, meus pais e minhas mães. Cuidado. Mas a igreja é mais profundo que isso. Se a igreja é só um lugar de culto, é grave. Hoje estamos a rezar aqui no Sequele. Talvez amanhã não vamos rezar mais aqui. Pode ser aqui outra coisa. Então, se a igreja é o lugar de culto, é muito triste, meus pais.
Estou a entender. Porque tem um aspecto espiritual também. Um dia, um papá que reza conosco no Mukotolá em Kinshasa, o filho de uma mamã, a mãe dele, reza no Trejo Gualamu, e o filho estava a tentar lhe convencer para sair de lá, porque lá não é bom, lá não é igreja. Muno kuna ya yukwa sambila boi vai que lá kuna. Tá vendo? E a yukwa, quer dizer, eu sou habituado a rezar lá. Tá vendo? Felizmente até, porque ela pode ser inocente e ser salva porque é inocente. Olha, uma coisa que os homens fizeram. Que ele podem desfazer a vontade. Fazer e desfazer. Nossa luta aqui, que os traços do papá não se apagam. Porque nós tomamos decisão. São nesses traços que nós vamos andar. Embora que vamos encontrar muitas dificuldades. Não posso andar nos traços dos homens. Infelizmente, o Papa está a falar das bases. Os homens inteligentes estão a nos atacar também nas bases de nossa compreensão. Todos aqui estamos a tentar a ser fiéis nas mensagens dos papais, naquilo que os papais deixaram. Porque tudo que eles nos deixaram é isso, a base da nossa fé. Meus pais, minhas mães, portanto, estão a conseguir os quimbanguistas também. Uma pessoa aqui. A minha palavra pode ser colocada em dúvida. Porque uma pessoa, às vezes, mais inteligente que eu, explicou. Numa pessoa, um grupo das pessoas, que nós, papai não falou assim, assim, assim. É que a minha palavra seja colocada. Papai Fumalongo é muito forte. Nunca vou parar de agradecer, porque ele me ensinou a paciência. O seguro que eu tenho. Portanto, sou a pessoa mais perseguida. Isso não é preciso. Mesmo se isso pode provocar algum ciúme, contestação, mas o Papa Paulo é a pessoa mais perseguida nessas resoluções, pelo menos, porque ele considera que eu sou um alvo que está lhes impedir avançar no projeto dele.
A primeira tentativa dos resoluções. Kimbangisoye. Kimbangisoye. Vão entender aquilo que estou a dizer. Já alertei. Eu disse, não sei se vão entender. Porque é difícil. Em 1999, dia 6 de abril, saiu aqui uma delegação. É a primeira vez que a Igreja de Angola alugou um avião. Alugamos mesmo um avião de 120 pessoas, eu penso. Um Boeing da TAG, que nós alugamos com nosso dinheiro, que foi nos deixar até Kinshasa, que venha também nos buscar. Fomos em Camba em 1999. Segue bem, para entender. Quando chegamos lá, era um dia da festa. É o dia mesmo também que devíamos inaugurar a nova casa que os quimbanguistas construíram para seu Deus, Papão Fumambanza, a grande casa que a Angola contribui muito para construir. Era dia também da inauguração dessa casa. Mas fomos lá, papá muito doente. Passou lá muita cena estranha. Ainda papá estava a morar na casa dele, a pequena casa lá atrás. Era uma pequena casa que tinha só um quarto. Em 1978, estou a me lembrar, foi em Camba passar férias. Que eu não queria dormir na Ngombe Kinsuka, onde estavam meus irmãos, os papá Simão, papá Benza, papá José, todos meus irmãos em Camba. Eu preferi ficar mesmo em Camba, a dormir lá com papá. E passei todas as minhas férias lá nessa casa. Ele me suplicou, vá dormir aqui. Não há condições, porque essa casa pequenininha tinha só um quarto. Eu estava a dormir na sala, no sofá. Passei lá todas as férias. Quer dizer, as viagens que papai faz à noite, eu acompanho tudo. Quando abre a porta, eu lhe vi passar. Quando abre a porta, eu lhe vi voltar. Passei lá toda a minha férias. Fiquei muito chocado e revoltado da vida humana, como chefe espiritual, que papá estava a viver. Porque estava a lhe seguir. Quando acorda de manhã, estou atrás dele. Nessa altura estava a fazer essa ronda. Vai sair de um Camba, vai no Ueno, passa na... Estava a fazer toda essa ronda até no cemitério onde estava mamãe, muito antes, até vai chegar na casa dele no Ngombe Kinsuka. Lude que aquilo meus pais e minhas mães, às vezes estavam só nós dois. Não há nenhum protocolo que ele segue, nenhuma espécie, sozinho. Fiquei chocado e revoltado. Eu penso que é isso que provocou. Como o Papa Paulo que estão a ver hoje, não era o mesmo quando meus pais estavam ainda. Eu estava muito, muito quente para ficar nervoso, para se revoltar. Quando voltei a Kinshasa, fiz tal barulho
que o SPC, a direção do SPC, se entenderam, foram pedir no Papão Fumalongo para começar a mandar elementos de Kinshasa, passar lá um mês, voltar outro grupo que vá para ser atrás do Papa, daquilo que eu ouvi. Em 1999, estou a falar, fomos em Camba, Papa estava nessa casa dele atrás. Essa casa, pela uma pessoa que nós chamamos de Deus. Felizmente, todos viram que ele não pode ficar nessa casa. Mas reagimos quando os seus 2 irmãos já foram. Ele ficou sozinho. Construímos essa casa. Ele estava na sua casa lá. Ele disse, meus filhos, meu corpo não está nada bem. Vou ficar aqui. Não posso receber, porque não estou bem de saúde. Nos chamou todos, ele disse, então você recebe todos que vieram. Quem tem problema, você recebe. Não podia fazer entrar a gente no Quilombo, porque não vou conseguir, não vou aguentar. Você todos faz ronda. Estávamos a entrar 3, 1 hora ou 2 horas, não me lembro mais. Um outro grupo de 3 pessoas entra, fizemos isso. E quando uma delegação quer regressar, como nós fizemos, mete lá, mandamos um de nós que sai e faz oração, a delegação sai. Isso são as coisas que me chamaram a atenção. É aquilo que eu chamo, naquilo que aconteceu na igreja depois dessa data, isso é um acho super importante. Porque nesse dia, Papa disse, não vou receber ninguém. E no fim ele disse, só porque os meus filhos de Angola me fez muito prazer. Porque nós contribuímos muito mesmo para a construção dessa casa. Ele disse, só eles que vou receber. Estávamos 120 pessoas assim, que viemos dessa delegação, pelo menos que eu conduzi. Papai me fez sentar no lado dele, começou a receber os angolanos. Imagina 120 pessoas, um a um, lá atrás, na casa dele, lá atrás, aquela pequena casa. O que se passou de mais importante que quero vos dizer? É muito bom para a vossa orientação espiritual, a cada um. É longa. Queria fazer mesmo um curso sobre isso, uma conferência de imprensa, tudo que você quer. A primeira fase, o primeiro quando o Papão Nkuluntu foi, Papão Fumalongo foi, aquilo que aconteceu, isso, já vos contei isso. Essa igreja nunca mais vai andar como antes. Papá deixou fazer. Portanto, ele declarou, na mesma maneira que nós conduzimos a igreja, com meus irmãos, é a mesma coisa que vai ser. Não quero mudar nada, não quero tirar também nada. A segunda fase, para ouvir bem, é isso de 99 que estou a contar. Vimos uma delegação dos Bambuta, do Congo, RDC, do Congo, Brazzaville e de Angola. Não sei que dia Angola foi representado para quem. Papa Makandi estava nessa delegação como secretário-geral.
Mas tinha também alguém, não sei se Papa Nunes, na delegação de Angola. Papá estava doente. Eles entraram, pediram, tem uma coisa muito importante que queremos apresentar no Papá. Kimbangi Soye. Peço perdão se estou a levar tempo. Estou a querer passar uma mensagem. Eles vieram, se ajoelharam. Papá, nós, os Bambuta, do Congo, RDC, do Congo, Brazzaville e de Angola, e do mundo inteiro, somos o presente aqui para vir vos submeter uma coisa muito importante. Papá começou a ouvir. Nós demos conta que de 1992, daquilo que seus irmãos foram fisicamente, não é Papá que dirige a igreja, mas somos nós, os Bambuta. É por isso, vimos como a igreja tornou. Meus pais têm que seguir bem aquilo que eu vou dizer até no fim. Hoje, olha como a igreja tornou. Nós viemos pedir perdão do fato que nós não deixaram o Papá conduzir a sua igreja sozinho. Papá, a partir de hoje, viemos devolver a tua igreja para que você lhe conduza como você pensa. Estão a ouvir, né? O símbolo da igreja que lhe levaram na mão são dossiê. Dossiê da igreja, documento. Eu penso que lá no lado deve ser Papá Solo, estava lá, o Papá Mbenda, Papá Simão. Um dos três, o dois. Papá Gomes está a ver aquilo que Papá andava a dizer. Devemos fazer muita atenção a escrever as mensagens do Papá. Com acrescimento das responsabilidades, é um bocado, felizmente, que o Espírito fica. Deram esse documento no Papá, que estava a representar, simbolizar a igreja. E Papá pegou esse documento no meu irmão que estava no lado. Papá disse, muito obrigado para vir devolver a igreja. Não vou conseguir fazer essa cerimônia lá na igreja. Vão ir com meu filho, faz isso. Mas eu vou vos dizer uma coisa, Kimbangi Soye, porque eu agora tenho a juventude eficiente, que eu disse que são capazes de defender a igreja, agora a verdadeira igreja Kimbangi, amanhã. Estou mais seguro. É para essa juventude que estou a fazer esse trabalho. Mas ouve aquilo que vou vos dizer. Como vieram devolver a igreja, a partir de hoje me deixa então fazer as coisas na minha maneira. É para mim, de Alungana, tem só dois problemas que está a abalar a igreja. Kimbangi Soye. Isso também já mandei na juventude para fazer pesquisa, para entender. Nós, as pessoas inteligentes, quando vão nos pedir que problema está na igreja, vamos dizer, estão a lutar para poder, estão a lutar para dinheiro, estão. Mas olha, Papá disse, para mim tem só dois problemas
que está a abalar a igreja. Isso também é um enigma. Já pedi na juventude fazer pesquisa sobre isso. Ele disse, o primeiro é problema das cadeirões. Baquite. O que estava a acontecer? No cada sítio onde estávamos a rezar, estavam a meter 3 cadeiras dos papais à frente, depois vão meter nossas cadeiras, nós, os filhos, atrás. Quer dizer, nós estávamos sentados atrás das cadeiras, que pela igreja, que para mim era normal, mas essas cadeiras estavam a simbolizar os 3 papás. Nós sentamos atrás. Papá Fumambanza vi isso como um problema que está a abalar a igreja. Então, a juventude, vamos ir procurar. Qual é esse enigma? Cada mundo anzame como vai canga diamo de acondoa lendo. Na boca de Deus não pode sair uma palavra que não tem poder, que não tem importância. Para ele, as cadeiras que estavam a meter à frente de nós constituem um problema que está a abalar a igreja. Então, a juventude, isso também é um enigma que vou pedir de ir procurar, fazer pesquisa, para fazer uma dissertação sobre essa visão de Deus. Segundo problema, é problema dos meus filhos. Para ele, o problema que estava na igreja é das cadeiras, é dos filhos dele. Como vieram devolver a igreja? Ouve aquilo que vou dizer. Papa Makandi ainda não morreu, está vivo. Ele conhece muito bem esse assunto. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que estavam lá, eu penso, já morreu. A partir de hoje, olha a decisão que vou tomar. Não é mais necessário de meter as cadeiras à frente. Quando nós não somos lá, tira essas cadeiras, não mete mais. Ele resolveu o primeiro problema. O segundo problema, Mumana Matadi de Bana. O segundo problema dos filhos, a partir de hoje, toda hora que você anda a dar, dá isso nos filhos. Estão a ouvir? É assim que ele resolve o problema. Mas meus pais e minhas mães vão ver a hipocrisia. Logo que saíram aí, Papa Makandi a correr para ir divulgar isso na igreja. Porque Papa já falou, tem que publicar, é uma decisão do Papa. Papa Makandi foi na igreja como secretário-geral adjunto, pegou a palavra, explicou tudo o que aconteceu lá e as decisões que Papa tomou. A partir de hoje, quando o Papa Makandi acaba de falar assim, lhe recuperaram fora. Parece a mesma pessoa que estava com ele lá dentro. Lhe recuperaram. Menino que vem, ele veio onde vovó mamu, santo te cawiza na beto e beto cuco. Estão a ouvir, hein? Está a ver a hipocrisia? Estou a meter marcos no vosso caminhamento espiritual.
Esses marcos que devem servir de base, que devem servir de peneira. Vamos passar aí. Que magnifique. Eu sei que estavam no programa da oração, mas ficam acordados. Bagenoye. Não estou a ouvir nada. Bagenoye. Tudo o que acontecer depois, nós todos aqui sabemos. As resoluções aconteceram. As resoluções vêm a contrariar a decisão ou as decisões que Papa tomou. No que sentido? A partir de hoje, de Bundo, é a igreja que vai falar. Estão ouvindo, hein? De Bundo, Baque de Nzengo. A Assembleia Geral é a igreja. Igreja que entra na Assembleia Geral, toma as decisões e submete no chefe espiritual. Quer dizer, chefe espiritual deve só assinar. Não tem nenhum poder. Estão a ouvir? Não sei se estão a entender aquilo que o papai está. Eu vos disse que vai ser difícil, mas segue bem. Assembleia Geral tinha a delegação de Angola. É aqui para nós, felizmente, tem um testemunho. Papa Gomes era um dos delegados que Angola mandou lá. Tinha Papa Capitão, Papa Adão, que mais? Papa Tudilo, Papa José, Papa Ventura estava. É isso que estou a dizer, Papa Gomes, ainda a nossa memória é fresca, tem que falar. Eu pedindo ao serviço de informação de levar câmera, senão vamos apagar a história da igreja, é perigoso. É banco Angola se vai cá, mobilumbi tá cuida para mudar, falsificar essa história. Cuidado, tem que falar. Aqui fala, vocês estavam lá quando as resoluções começaram. Tem muito testemunho a fazer. Eu sei tudo que vocês viveram nessa viagem de outubro de 2002. Dirigente estava, estou a me lembrar, Papa Careca estava, Sescul estava. Eles viveram as coisas. Fala, meus filhos, não vão ser responsabilizados. Porque vossos membros que estão lá devem saber. As câmeras, todos os dias, a captar a mensagem do Papa, divulga. Mas houve essas testemunhas das pessoas que estavam lá. Quem tem uma coisa a dizer para que a história da igreja não seja falsificada, uma vez mais para os bandidos. Resoluções era um tribunal. Era um tribunal para a descendência ou contra a descendência consanguínea do Papa Simão Quimbau. Porque vão ver as resoluções, ainda temos as cópias. Duvido do mau comportamento dos filhos de nossos papás, que faz isso, que faz isso, que faz isso. Nós, a igreja, tomamos uma decisão que a partir de hoje, isso. É isso as resoluções. Agora a pergunta, aquela igreja que ele foi devolver no papá, no que momento eles recuperaram isso?
até dia 26 de agosto de 2001, o dia que nós apresentamos a sucessão. Quando o Papa Wanzungasa, que era o mais velho dessa época, tomou a palavra, Papa Wanzungasa reconheceu. Quem tem essas imagens, vê. Papa Wanzungasa disse isso, exatamente. Então, a não meter muita pressão, que Papa Wanzungasa tem que falar, mas você, a igreja, tem que falar. Nós dizemos, não podemos. São lá. Está a ver a pressão que estava a fazer? Hoje, ouviram todos aquilo que saiu na boca dos herdeiros legítimos. Eles falaram, é isso que nós todos vamos seguir. Está a ver? A que momento eles recuperaram a igreja? Agora vou cair naquilo que aconteceu aqui no mês de julho, o mês passado. Todo mundo que gosta de olhar no lado de resoluções tinha esperança. Esta vez acabou. Papa Simão tomou uma decisão. Reconciliação vai ser feita. Acabou. Muita esperança, estava a ver. Fiquei triste. O que aconteceu então? Nós todos vamos ouvir. Cada dia vai acontecer uma coisa, porque eu não posso chamar as pessoas mais velhas assim nos nomes deles. Papa Catino, Papa Mário, Papa Lumba, todas essas pessoas. Então vamos saber. E a igreja tomou decisão, a parte de hoje, cada pessoa. Meus pais e minhas mães, 21 anos. Um dia estava a ouvir o Papa Catino falar. Vocês, quando nós, a igreja, tomamos uma decisão, publicamos, você costuma ir ver o Papa para lhe perguntar se é isso. Papa não tem nada a ver com isso, é a igreja que tomou decisão. Ouvimos ou não ouvimos? Meus pais e minhas mães, posso ter um não por aqui, sim, aqui. O Papa Fumambanza era 7 anos depois. 7. No nosso tempo, é representado pelo Papa Simão, nosso irmão que está em cama, depois de 21 anos. Foram lá devolver a igreja do Papa Simão. Nós dirigimos a igreja, soltamos muita gente na igreja, expulsamos, portanto, não podemos. Falaram muito, desculpa, me manda, toda essa mensagem me manda, porque eu não quero ouvir isso. Não vai mudar nada na minha visão das coisas. Mas, felizmente, ouvi isso. Isso que vai me dar a possibilidade de fazer semana. Batalhou. Cada vez também para o cinema camunhoso. O mundo não está falando de Deus. O cinema camunhoso. É a comissão da disciplina ética que estava expulsando dentro da igreja para de noite. Acabou. Papa tem muito mais de palavra, Papa Luma, Papa Canto. Por quê? Porque viram essa unção que estavam utilizando a igreja. Por isso, viemos devolver a sua igreja a Deus. É a segunda vez.
por isso me meteram lá. É grande paixão essa maneira de improvisar de Luana para como não está aqui com seus colaboradores, por isso me meteram aí. É a Direção Nacional da Juventude. As direções de todos o grupo correm movimento aqui. Vamos meditar sobre essa palavra do Papá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.